Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Então, turminha, hoje, né, dia 4 de maio, foi nosso primeiro atendimento no Zoom, né? Gostei muito da participação aí do sétimo ano, do sexto ano também, mas eu vou me referir especificamente aqui do sétimo, tá? E é isso mesmo. Nós estamos aí, eu estou à disposição para auxiliá-los, tá? Vamos então retornar aqui. Eu espero muito que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo jóia, graças a Deus. E assim, pessoal, hoje a nossa aula vai ser uma aula de revisão, tá? Eu vou relembrar com vocês alguns conteúdos que nós já estudamos em sala. Mas antes disso acontecer, eu vou comentar brevemente um versículo com vocês. Essa palavra que eu vou comentar com vocês está lá no livro de Provérbios 3, versículo 5, e diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Né? O que isso quer dizer? Deus está falando que nós não devemos confiar em nós, que nós precisamos de colocar a nossa confiança nele, que a vontade dele, nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, a gente precisa de descansar, é o momento de acalmar os nossos corações e esperar que essa tempestade logo, logo vai passar. A gente sabe que o inverno vem, mas a primavera chega. Então, sexto ano, sétimo ano, o oitavo e o nono também. Vamos ficar calmos, tranquilos, que em breve esse cenário todo vai passar e as nossas vidas, né? As nossas vidas sequenciarão da mesma forma que era antes, às vezes até melhor. Então, o tempo agora é o tempo mesmo de acalmar e colocar a nossa confiança nele. É ele que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege. Então, vamos ficar em paz, que tudo vai dar certo. Né? Tudo já deu certo. Bora lá, então, começar com a nossa revisão? Bom, pessoal, em relação à matéria da nossa prova, tá na nossa prova, vocês farão, né, apenas as questões relacionadas aí ao capítulo 2, tá? Do livro de vocês. Então, a prova só para vocês estudarem só o capítulo 2. Bom, pessoal, agora nós vamos falar aí sobre a composição do ar. A atmosfera, ela é composta aí de diversos gases, né? Eu vou citar para vocês alguns aí componentes, né, da nossa atmosfera. A nossa atmosfera é constituída, tem o oxigênio, nós temos também poeira, nós temos também fuligem, nós temos também grãos de pólen, nós temos propriamente o oxigênio, o gás nitrogênio também, nós temos vapor de água, enfim, nós temos aí diversos gases. Eu até printei um gráfico aqui, né, que eu achei importante comentar com vocês. De acordo com essa figura, pessoal, a nossa atmosfera ela é constituída aí, na verdade, 78% da atmosfera é constituída de gás nitrogênio, os outros aí 21% é oxigênio e os outros 1%, né, são outros gases. Inclusive, esse gráfico, né, que eu coloquei aqui para vocês visualizarem, é um gráfico, né, em formato aí de pizza, tá? Não sei se vocês já estudaram aí na matemática, mas essa é mais uma forma da gente estar ilustrando, né, estar trabalhando aí com gráficos. Agora nós falaremos sobre a questão do gás oxigênio e a combustão. Pessoal, presta atenção aqui numa coisa. Mesmo, né, se a gente tiver, por exemplo, se a gente quer acender, né, alguma coisa, mesmo tendo aí um fósforo ou um isqueiro, né, vocês concordam aí que um astronauta ele não conseguiria acender aí uma vela na Lua, por exemplo? Vocês saberiam me informar por quê?
Então, para responder a essa pergunta, eu preciso que vocês conheçam aí alguns conceitos, tá? Neste caso aí do astronauta, né, nesse exemplo que eu usei, ele não realmente ele não vai conseguir acender, né, esse isqueiro, esse fósforo, porque para que aconteça aí, né, para que aconteça esse processo, é necessário que a presença do gás oxigênio. E nós sabemos que na Lua não é possível acender o fósforo, e nem o isqueiro, e nenhuma vela, porque lá o quê? Não tem o gás oxigênio. Os dois processos que eu preciso, né, que vocês precisam aí, que eu preciso que vocês relembrem, é o processo relacionado aí à combustão e aos combustíveis. Pessoal, toda vez que estiver acontecendo a queima do processo chama-se combustão. O que é, então, o combustível? Por exemplo, na combustão, né, do gás, por exemplo, oxigênio com outras substâncias, chamadas combustíveis, o que vai acontecer? Vai liberar uma grande quantidade de energia em pouco tempo. O combustível é aquele material que está sendo o quê? Queimado, né? Então, por exemplo, esse exemplo aí eu até printei, né? Coloquei esse desenho aí para vocês verem, né? De um homem aí numa panela. Está mostrando neste desenho a combustão. A combustão ela está presente em várias situações do nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando a gente está preparando um alimento, né? Lembrando que neste caso aí, a queima aí que está acontecendo é o que a gente chama o quê? De combustão. Outro exemplo que eu vou mostrar para vocês também é esse da vela aí dessa vela. Vocês estão observando, né? A vela, no primeiro estágio, ela está comprida, né? De acordo com o desenho, à medida que ela vai sendo queimada, o que vai acontecendo com ela? Ela vai diminuindo. Por quê? Porque a combustão aí, ela vai transformar o combustível, que nesse caso aí, gente, vai ser o quê? Vai ser a parafina, em outra substância, principalmente o quê? O gás carbônico e vapor de água, porque na hora que está queimando a vela, vocês já perceberam que tem a liberação de uma fumacinha? Então isso quer dizer que a combustão aí, na verdade, nada mais é do que uma transformação química. Para que aconteça a combustão, precisa de acontecer uma reação química, né? Precisa de acontecer um processo. Então, inclusive, eu gostaria muito de comentar com vocês que o fogo é muito perigoso, tá? Na verdade, quando vocês forem manusear, é importante que vocês só utilizem aí com a presença de um responsável, dos pais de vocês, porque às vezes uma distração pode ser fatal aí para a vida de vocês, ok? Ainda dentro aí do assunto, né, pessoal, de combustão, de combustíveis, eu vou trazer para vocês aqui um outro exemplo. Esta figura aí está mostrando, né, uma fumaça saindo do escapamento de uns carros, que é o resultado de uma combustão, né, que vai estar acontecendo dentro do motor. Veja bem, para que um automóvel funcione, por exemplo, tem que acontecer uma combustão de gasolina, né, ou do etanol dentro do motor. Tem uma peça chamada vela. Essa peça, gente, ela solta uma faísca que vai ser responsável por fazer, né, por iniciar uma combustão. Aí, o que vai acontecer? A energia vai ser liberada, né, para o quê? Para gerar o movimento do veículo, tá? Então, esse aqui é um outro exemplo que eu trouxe para vocês, para auxiliar aí na aplicação aí, né, desses dois conceitos. Eu vou relembrar com vocês agora o ciclo do oxigênio, tá? Pessoal, o oxigênio, ele é um gás, né, crucial aí para a sobrevivência dos seres vivos, inclusive também os seres humanos. E o processo, né, dessa liberação de energia recebe o nome de respiração celular aeróbia. O que é isso? É o processo de respiração que acontece dentro das nossas células. Então, assim, as plantas, as algas e certas bactérias,
além de realizarem aí a respiração celular, elas também fazem o quê? A fotossíntese, né? Esse processo aí vai utilizar água e gás carbônico do ambiente para a produção o quê? De açúcares, né? Que vão ser usados aí como fonte o quê? De alimento para esses organismos. E o produto final disso tudo é o quê? É o gás oxigênio, que é o importante gás responsável aí pela nossa sobrevivência. Esse gás oxigênio, então, ele é produzido aí pelos organismos fotossintetizantes, né? No caso, eu estou me referindo aí às plantas com vocês. E lembrando também que os animais também utilizam esse gás também. Mas se só os animais, nós também não podemos esquecer aí que tem outros organismos também que precisam também desse gás importante. Os fungos também. Quando vai acontecer aí no processo, por exemplo, da decomposição, né, que os fungos e as bactérias aí vão consumir a matéria orgânica morta, eles também precisam de oxigênio para que esse processo aconteça. Então, basicamente, o ciclo do oxigênio, ele é muito simples de ser compreendido. Eu vou anexar para vocês aqui como que acontece essa circulação do ciclo do oxigênio na natureza, para vocês compreenderem como que funciona aí todo esse processo. Eu coloquei aqui para vocês de uma forma esquemática, né? De uma forma simplificada, como que ocorre o ciclo do oxigênio na natureza. Olha aí para vocês verem, enquanto está acontecendo, né, a respiração, a decomposição e a combustão, o gás oxigênio, a fotossíntese, vai o quê? Vai repor esse gás aí na atmosfera. E olha aí para vocês verem, parte do gás oxigênio sendo transformado aí em gás ozônio na atmosfera. E vocês conseguem perceber que chama-se ciclo, por quê? Porque não tem fim, né? Então as plantas produzem, são consumidos, depois são usados, né? São produzidos novamente e assim sucessivamente. Por isso que chama-se ciclo, porque não tem fim. Agora nós falaremos aí sobre o ciclo do carbono, tá? Para relembrar com vocês, eu preparei, né, um vídeo muito interessante que eu acho que vai ajudar vocês a compreender melhor como que ocorre a circulação do carbono na natureza. Assistam aí comigo, por favor, pessoal. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações
que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. A destruição da camada de ozônio. Agora eu vou relembrar com vocês, pessoal, sobre como que está acontecendo aí essa destruição, né? Antes de falar sobre isso, né, efetivamente no problema, o que acontece? As ciências e a tecnologia pode sim melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, isso é sem dúvida. Mas, dependendo da situação, pode também, gente, causar graves problemas. Na década aí de 1930, foi criado, gente, um determinado gás chamado aí de clorofluorcarbonos, representado aí pela sigla, né, pela sigla CFCS. E na época, gente, isso foi uma grande inovação tecnológica e só aparentava ter grandes vantagens. Inclusive, eles não eram inflamáveis, esses gases, né, não eram inflamáveis, não eram tóxicos, não eram corrosivos. E, inclusive, a população utilizava eles aí, em frascos de inseticida, desodorantes, né? Usava também, quando eu falo da versão desodorante, eu falo dos aerosóis, tá? Eram também usados aí, gente, nos aparelhos de ar-condicionado, na geladeira. Na geladeira também tem os gases. Na produção, por exemplo, da espuma de sofás, de colchão e diversas outras aplicabilidades. Só que passou alguns anos e eles começaram a pesquisar sobre isso. E sabe o que eles encontraram como resposta desses estudos? As pesquisas científicas começaram a indicar, gente, diversos problemas decorrentes na utilização desses gases. Aí foi em 1970 que alguns estudiosos, né, descobriram que os gases CFCS e outras aí substâncias continham, né, cloro, continha flúor ou bromo, que são substâncias químicas. E eles perceberam que esses componentes estavam aí destruindo a camada de ozônio. Como que isso acontecia? Lá na estratosfera, né, sobre o efeito aí dos raios ultravioletas, né, do Sol, o CFCS, gente, acelerava aí a transformação do ozônio em gás oxigênio, de acordo com essa figura aí que eu coloquei aqui para vocês visualizarem. Então, o que aconteceu? O que sucedeu? Quando, né, aconteceu essa formação aí com essas e outras substâncias, né, eles começaram, né, a formar grandes buracos aí, que ficou conhecido como buracos na camada de ozônio, que são regiões em que a concentração de ozônio diminui. Só, pessoal, como essa camada ela absorve aí partes dos raios ultravioleta, né, que são os raios aí emitidos pelo Sol, o que começou a acontecer?
começou, né, aumentou, na verdade, a intensidade do Sol e com isso começou aí a prejudicar os seres vivos. E a gente sabe que isso hoje é um problema, né? Porque nós sabemos que essa alta exposição, ela é muito prejudicial à nossa saúde, né? Ela pode causar diversas doenças na gente, como por exemplo os diversos tipos de cânceres e entre outros, tá? Então foi assim que iniciou-se, né, o processo aí da destruição da camada de ozônio. Agora nós falaremos aí sobre o aquecimento global. Esse vídeo que eu vou passar para vocês, pessoal, é muito legal. Ele mostra de uma forma assim, bem didática, né? Como que está acontecendo, né? Como que está acontecendo a aceleração desse processo. Então, eu pesquisando aqui, eu acho que ele vai ser muito legal, vai acrescentar muito, ele vai agregar muito aí pro conhecimento de vocês. Bora lá assistir comigo? As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver.
Bom, pessoal, eu finalizo então aqui a minha revisão de prova. Eu espero muito